A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Wagner Vieira e nós estamos estudando a edição especial da revista da Escola Bíblica da CPAD. O nosso tema geral, os princípios divinos em tempos de crise. E hoje nós estamos no nosso encerramento, a lição de número 13, que traz por título A Vigilância Conserva Pura a Igreja. O nosso textuário nos diz assim: e as coisas que vos digo, digo a todos, vigiai. A verdade prática nos diz, através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. Na verdade, a igreja tem uma essência, e a essência da igreja é ser pura. A essência da igreja é não estar conformada com o mundo. O próprio nome de igreja no grego já nos deixa isso muito claro. O nome igreja vem do termo eclésia, que significa tirados para fora. Nós estávamos dentro de um sistema, estávamos escravizados dentro de um sistema e nós fomos retirados dele e colocados à parte. E esse à parte é o grupo que Deus escolheu. Estudamos isso no livro de Efésios, no trimestre passado. É o grupo que Deus escolheu, ao qual Ele conheceu, predestinou e selou com o Espírito Santo. Paulo, quando ele vai escrever aos Colossenses, no capítulo 1, ele vai nos dizer assim no verso 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu fui feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e em todas as gerações, e agora foi manifesto aos santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Paulo, quando ele vai falar sobre isso, ele vai dizer que a igreja é um mistério e que esteve oculto desde os séculos. A igreja ela vai ser apresentada como sal da terra, como luz do mundo. O texto bíblico básico está registrado no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, e vai nos tratar acerca da parábola das 10 virgens. E aqui eu já quero abrir um parêntese para dizer que as parábolas, elas não devem ser interpretadas nos seus detalhes. Nós não devemos ficar buscando significados para todas as coisas que ocorrem dentro da parábola. Por exemplo, se você já é uma pessoa aí que tem seus 30 anos, mais ou menos, com certeza você já ouviu dizer aquela seguinte frase: 2000 chegará, mas de 2000 não passará. Se referindo ao ano 2000, quando as pessoas imaginavam que o mundo poderia acabar no ano 2000. Baseado em que isso? Em um erro de interpretação de parábola. Aquela passagem do bom samaritano, encontrada em Lucas, capítulo 10, verso 25, o samaritano, ele deixa aquele homem ferido na hospedaria, e a Bíblia nos diz que ao partir ele dá 2 dinheiros ao hospedeiro e diz: cuida dele, e se gastares algo mais do que isso, eu te pagarei quando voltar. Então as pessoas dando pormenores, interpretando pormenores das parábolas, e principalmente dessa parábola, imaginaram que esses 2 dinheiros significavam 2000 anos. E a Bíblia não diz isso, a Bíblia não afirma isso. Nem permite esse tipo de interpretação. Então nós temos que estar muito atentos e entender que as parábolas devem ser interpretadas como trazendo um ensinamento de ordem moral, como trazendo um tema central, um assunto central. E é isso que deve ser extraído das parábolas e não seus pormenores. Nesta passagem, por exemplo, o texto vai nos dizer que o noivo chegou e as virgens não estavam preparadas. A que se refere isso? Podemos ver
na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 2, que nos diz assim: porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então o próprio Paulo, ele aplicava essa figura ao Senhor Jesus como sendo um marido e a igreja como sendo a sua esposa. Então, quando nós estudamos a parábola das 10 virgens, nós temos respaldo bíblico para fazer essa aplicação da parábola à igreja e ao Senhor Jesus. Mas na parábola vai nos dizer que o noivo veio e 5 delas não estavam preparadas. Depois, enquanto elas saíram para comprar azeite, veio o noivo e elas ficaram de fora. O tópico primeiro vai dizer: meia-noite, o dia que já passou. Nós temos que entender que as coisas que foram faladas, as profecias que foram ditas, as parábolas que foram apresentadas pelo Senhor Jesus, elas estavam dentro de um contexto e dentro de um contexto judaico. Então, apesar do nosso tópico nos referir meia-noite, o dia que já passou, nós temos que entender que o dia para o judeu, ele começa às 18 horas. O nosso dia, para nós o novo dia inicia à meia-noite. Porém, para o judeu, um novo dia inicia às 18 horas e ele inicia com a noite. Primeiro vem a noite e depois vem o dia. Então, para o judeu, a hora que dá 18 horas está iniciando um novo dia, porém ele começa com a noite. E aí, então, às 6 da manhã, inicia-se um novo dia. E na ocasião bíblica, eles chamavam de primeira hora, segunda hora, terceira hora. Então, a primeira hora é das 6 da manhã às 7 da manhã. A segunda hora, das 7 da manhã às 8 da manhã. A terceira hora, das 8 da manhã às 9 da manhã. Por isso que no dia de Pentecoste, quando os homens disseram que os discípulos estavam cheios de mosto, estavam cheios de vinho, talvez embriagados, Pedro usa esse argumento e vai dizer: esses homens não estão cheios de vinho ou embriagados como vocês pensam, sendo não ser essa ainda a terceira hora do dia, ou seja, ainda não era 9 horas da manhã. Sendo assim, apesar do tópico estar dizendo meia-noite, o dia que passou, nós temos que entender que essa aplicação é dentro de um contexto judaico e não de um contexto da nossa realidade brasileira. Mas, de qualquer forma, o termo meia-noite é um tema importante dentro da Bíblia. Por exemplo, no livro de Êxodo, capítulo 11, verso 4, a Bíblia vai nos dizer que Deus, à meia-noite, visitou o Egito e promoveu ali a morte dos primogênitos nas casas onde não tinha o sangue do cordeiro nas portas e nas janelas. Sendo assim, nós podemos entender que meia-noite na Bíblia é momento de juízo. Porém, em geral, meia-noite significa a hora que nós estamos desprevenidos, a hora em que nós não esperamos, ou a hora que nós temos dificuldade. O Senhor Jesus disse assim: devemos trabalhar enquanto é dia, devemos fazer a obra de Deus enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, noite é um período de distração, naturalmente é um período de distração, é um momento em que nós não esperamos. Esse é o sentido de meia-noite nessa parábola. Tópico 2, meia-noite, o início de um novo dia. E aqui eu volto a lembrar que estamos aqui dentro de um contexto judaico. Mas ainda assim podemos afirmar que há de vir um novo dia. A Bíblia vai nos falar sobre o dia do Senhor, o grande dia do Senhor. Então esse de fato é um novo dia. Um novo dia após o arrebatamento, quando o Senhor Jesus então há de implantar o milênio aqui na terra. Nós teremos então o cumprimento das muitas promessas que nós encontramos na Bíblia, tais como o leão comerá palha juntamente com o boi, um menino os guiará e coisas semelhantes a estas. Em João 14:30, o Senhor Jesus vai nos dizer assim: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo.
e nada tem em mim. Então, quando o Senhor Jesus se referia, convém que façamos a obra do meu Pai enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar, estava se referindo a um período de dificuldade. E esse período de dificuldade estava se aproximando agora, quando ele diz que não iria falar muito com os discípulos, porque o príncipe desse mundo já estava se aproximando, ou seja, o momento da crucificação, o momento da traição, a trama que o diabo tinha preparado, dentro do propósito de Deus, ela estava para se desenrolar. A traição, um julgamento forjado, a crucificação e todas as outras coisas que envolveram o sofrimento do Messias. Subtópico 2, a noite vem. O Senhor Jesus, em Mateus 24, ele vai dizer que então haverá um período de aflição, qual nunca houve nem jamais haverá, desde que existe nação sobre a face da terra. Podemos dizer que essa noite se refere a isso também. Um período que a Bíblia apresenta como grande tribulação. E nós entendemos então que nem Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Golfo, tantas outras coisas assim, peste negra, nada vai se comparar a esse período conhecido como grande tribulação. Pois nós entendemos pela Bíblia que será o derramar da ira de Deus sobre a face da terra. A Bíblia vai nos apresentar no livro do Apocalipse que Deus vai derramar do seu vinho sem mistura sobre a face da terra. Nós entendemos então que simbolicamente, quando Deus está irado com os pecados que se cometem na terra, ele não derrama a sua ira sobre a terra, porque a igreja está aqui. Ele derrama a sua ira dentro da taça. E quando aproximar esse período, essa noite, esse período chamado grande tribulação, qual nunca houve nem jamais haverá, então o conteúdo dessa taça será derramado sobre a face da terra para afligir os homens. Tópico 3, meia-noite, a hora das trevas. Paulo disse que aquele que se embriaga, ele se embriaga de noite. Nós sabemos, até com um simples olhar pela nossa sociedade, nós sabemos que é à meia-noite que acontecem as orgias, normalmente à meia-noite é que acontecem as traições, o uso mais acentuado de drogas, de bebedeira, e a Bíblia apresenta esse período como um período de trevas. O tópico primeiro vai nos dizer que toda a natureza sente essas trevas. Paulo vai nos dizer em Romanos 8:22 que toda a natureza geme. Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, essas queimadas no Pantanal. Temos lá na Califórnia queimadas como nunca existiram. Vemos muitas espécies de animais mortos entrando em extinção. O que é isso? É a natureza que geme. Então a natureza sente também esse período de trevas. Tópico 2 vai nos dizer que os homens sentem também esse período de trevas. E nós podemos destacar particularmente o período que nós estamos vivendo, esse período de pandemia, esse período de isolamento social. Os homens sentem que há alguma coisa errada na face da terra, seja com a natureza, seja com o comportamento do ser humano. Os homens sentem que algo está diferente, que algo está errado. Sob o tópico 3, as nações estão em trevas e as pessoas podem sentir isso também. A instabilidade que existe entre as nações, a falta de harmonia, a falta de paz, isso é devido a um espírito que conduz as nações para as trevas, para se afastar de Deus, para se afastar da sua palavra, para forjar leis, para levantar leis que vão contra a sua palavra. Tópico 4 vai dizer à meia-noite a vinda do noivo. Segundo se imagina, dentro do costume judaico, o casamento judaico, quando um noivo ia se casar, ele primeiro desposava essa noiva. E isso era um termo de compromisso, era um documento legal que poderia ser feito entre os pais do noivo e da noiva ou entre eles mesmos.
Então o noivo ele designava um amigo muito chegado, um amigo íntimo que soubesse os costumes desse noivo, o gosto desse noivo, para fazer todos os preparativos para esse casamento. Por isso que João Batista disse assim, aquele que tem o noivo, por isso João Batista disse assim, aquele que tem a noiva é o noivo, e o amigo do noivo se alegra. João Batista está dizendo que ele, como amigo do noivo, ele estava alegre por estar participando daquela preparação do caminho do noivo. Ainda dentro do costume judaico, imagina-se que o noivo ia buscar a noiva na casa do pai dela, juntamente com uma comitiva. E quando ele chegava na cidade, as virgens, com as suas lamparinas, iam clarear o caminho do noivo e conduziam o noivo até onde estava a noiva, e depois eles eram conduzidos também por essas virgens que iriam iluminando o caminho. Por isso nós vimos que era tão grave o fato de elas não terem azeite de sobra, porque o seu azeite não seria suficiente para todo o cortejo. A igreja primitiva, ela tinha essa expectativa da volta do noivo. Paulo ensinou à igreja que a igreja era noiva e que ele estava lutando para apresentar ao noivo uma igreja pura, imaculada, sem mancha e sem ruga, ou seja, uma igreja que não estivesse contaminada com o mundo. Essa era a expectativa, essa era a esperança da igreja primitiva. Paulo, quando vai escrever aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 10, nos diz assim a partir do verso 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Ainda em Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 13, Paulo vai nos dizer assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Paulo, quando ele escreve essa carta, existia uma preocupação na igreja, porque eles acreditavam que as pessoas que morriam tinham perdido a oportunidade de aguardar a vinda do Senhor, tinham perdido o privilégio de estar presente na vinda do Senhor. Aí Paulo vai mostrar que não. Paulo vai mostrar que mesmo aqueles que morreram em Cristo, eles estarão com o Senhor. Eles ressuscitarão primeiro e depois aqueles que estiverem vivos serão arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Então essa era a expectativa da igreja. A igreja tinha a expectativa de vivenciar esse dia. A igreja tinha a certeza de à meia-noite ouvir a voz do noivo e ir ao seu encontro. Tópico 5, o clamor da meia-noite, um brado de alerta. Nós já dissemos aqui que não se deve buscar pormenores dentro das parábolas. Porém, outros textos bíblicos confirmam essa verdade. Mas nós não podemos confundir e não levar ao pé da letra, porque senão nós ficamos com a sensação, muitas pessoas alegam isso, que antes da vinda do Senhor há de vir um avivamento. Porque se nós formos analisar aqui, houve um clamor que despertou todas aquelas pessoas. Então não podemos tomar isso ao pé da letra. Paulo vai nos dizer em Romanos, no capítulo 13, verso 11, que já é hora de despertarmos do sono, porque nós estamos mais próximos da nossa redenção do que o dia em que nós abraçamos a fé. Então, temos que estar atento o tempo todo e que a lição deste domingo sirva para promover despertamento em nós. E nós conseguimos promover despertamento, então,
nos nossos alunos. Subtópico primeiro, o sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. E é curioso nós percebermos que na Bíblia nós encontramos 3 tipos de sono aos quais nós devemos estar alerta. O sono do jardim, o sono da janela e o sono do porão. O sono do jardim está registrado em Mateus 26, quando os discípulos foram convidados pelo Senhor Jesus, que estava num momento de agonia, de angústia, e pede a eles que ficassem ali e vigiassem com ele. Mas eles não puderam orar. Nós entendemos que diz respeito àquelas pessoas que amam profundamente o seu mestre, mas não estão fazendo aquilo que eles deveriam fazer. O sono da janela, a Bíblia vai nos dizer que Paulo, por ter que viajar no dia seguinte, ele quis aproveitar a oportunidade e anunciar a palavra de Deus aos irmãos o quanto ele pudesse. E ele estendeu a sua prédica até tarde da noite, e um moço por nome Eutico, que estava sentado na janela, acabou caindo da janela e morreu. Deus operou um milagre, Paulo foi até ele e ele foi tomado vivo. Mas ele serve de exemplo para nós como o sono da janela, ou seja, aquele que está um pouco dentro e um pouco fora. E esse sono pode ser fatal, como foi fatal na vida de Eutico, se Deus não tivesse tido misericórdia dele e realizado um milagre. Temos depois o sono do porão, que é o sono de Jonas, o sono de quem foge das suas incumbências, é o sono de quem foge da sua missão. Deus o designou, mas ele se esquiva. Esse sono é perigoso, basta nós analisarmos a situação em que Jonas se encontrava. Ainda nesse subtópico, o autor vai nos citar o caso de Davi, que não vigiou, o seu exército saiu à guerra e ele ficou passeando ali no terraço do seu palácio, acabou contemplando uma bela moça que se banhava, que estava nua, e através desse momento no qual ele estava, no qual ele deveria estar na guerra e não estava, esse momento desencadeou a sua queda, porque ele comete o adultério e forja um homicídio. Subtópico 2, seremos guardados vigilantes se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. E que meios são esses? A consagração, a oração, o jejum, a meditação, a leitura da palavra. No livro de Lucas, no capítulo 18, Jesus propõe uma parábola aos seus discípulos, e quando ele inicia a parábola, ele diz assim: e propôs-lhe uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desvanecer. Então perceba que a Bíblia apresenta a oração como um dever. O cristão ele não pode ter a oração como uma opção. Ele ora se der certo, ele ora se der tempo. A Bíblia nos apresenta como um dever. E diz mais, o dever de orar sempre. Então não é uma semana sim, uma semana não, mas é o dever de orar sempre e nunca desvanecer. No livro de Cantares, no capítulo 5, no verso 2, o livro de Cantares ele retrata o amor de um homem, Salomão, pela sunamita, mas ali temos muitas aplicações espirituais. E no capítulo 5, no verso 2, a sunamita vai dizer assim: enquanto eu dormia, o meu coração velava. Muitos estudiosos dizem que essa história entre Salomão e a sunamita se refere, na verdade, entre o amor entre Deus e Israel. Alguns dizem que pode ser feita uma aplicação entre Deus e a igreja. Se assim for, o texto vai nos dizer: enquanto eu dormia, o meu coração velava. E assim nós devemos ser. Podemos estar cansados, podemos estar dormindo, mas o nosso coração deve estar pronto para ouvir o chamado do noivo. Se esse vídeo foi relevante para você, se ele abençoou a sua aula, aqui embaixo tem um joinha, tem um like. Não deixe de clicar nele, fazendo assim você está abençoando o canal e está ajudando o canal a crescer. Deixe também o seu comentário, nós lemos todos os comentários. E compartilhe com seus amigos, com outros professores de Escola Bíblica Dominical, para que eles sejam abençoados também com esse conteúdo. Que Deus te abençoe e até a próxima.